Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Você pode se sentar. Estou eu aqui juntinho com a Marininha, que está aqui interpretando em Libras, para que aqueles que são surdos possam acompanhar essa palavra. Então, se você tem algum amigo surdo, manda um link para ele e fala assim, ó, dá para você acompanhar esse culto juntinho com a gente, né? E isso é muito importante, porque é uma forma não apenas de a inclusão social que queremos fazer aqui, mas também o privilégio de poder compartilhar a palavra e levar a todos aqueles que necessitam, né? Essa é a verdade. A palavra de Deus, ela é acessível a todas as pessoas. E quando a gente encontra alguma barreira, seja física, seja de alguma forma sobre as nossas vidas, precisamos enfrentar essas barreiras e buscar a melhor forma de tornar ainda mais acessível a palavra às pessoas. Mas olha só, aproveitar esse tempo aqui com vocês, e eu queria orar com vocês por esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por aqueles que estão aqui nesse culto hoje, ó Pai, estamos aqui juntinhos. Mas obrigado por aqueles, ó Pai, também, que estão em casa nos assistindo, Senhor. Que o Senhor esteja com a Tua mão de bênção, cuidando do coração de cada um nesse lugar e onde quer que eles estiverem, Senhor. Se alguém está com o coração apertado, que a Tua presença, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ó Pai, venha sobre a vida dessa pessoa agora, ó Pai, que somente a voz do Teu Espírito esteja falando com ela. Mas se alguém está feliz, ó Pai, cheio da Tua presença, que essa alegria transborde ao coração de todos aqueles que estão à sua volta. O meu pedido, ó Pai, que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou comigo através dessa mensagem aqui, que eu possa compartilhar e seja a Tua voz falando ao coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. Cuida de nós nessa noite e te agradeço o privilégio, Senhor, de compartilhar a Tua palavra aqui. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Você já chorou na sua vida? Tem alguém aqui que já chorou? Levanta a mão aí. Isso. O pessoal que nunca chorou, uau, muito bom, né? Tem alguns que nunca chorou na vida. Eu já chorei bastante já. E eu falo para você, tem pessoas que vão falar assim, não chore, né? Puxa, não chore é uma palavra de consolo, é uma palavra, uma forma de você tentar dizer para alguém, puxa, deixa eu compartilhar a tua dor, não é verdade? Mas você já chorou? Eu já chorei muitas vezes. Uma das vezes que eu chorei na minha vida foi quando numa competição eu não conquistava aquilo que eu queria. E a gente fica decepcionado, porque a gente se preparou para aquilo e chega na hora a gente não consegue realizar como a gente queria. Mas sabe, eu também já chorei quando eu subi no pódio, quando eu venci. E era um choro de alegria. Você fala, puxa vida, então o choro é um negócio complicado, né? Você nunca sabe o que é realmente. Eu queria ler um texto com você, que está no livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro muito precioso na Bíblia. A gente vê que é uma forma onde o apóstolo Paulo, falando ali aos romanos, né, é um compromisso que ele firma ali em Jerusalém. Você vai ver isso em Atos 15. Paulo começa a falar aos romanos e explicar o quão grande era Deus na forma que Deus fazia as coisas, nos relacionamentos. E olha só que interessante, né? Paulo estava vindo ali da Grécia, daquela região, passando, e naquele tempo eles iam de barco, né? Por tudo claro, era a forma mais fácil de você se locomover. Mas Paulo aqui, falando aos romanos, ele já está falando aqui, citando, você vai ver isso no final. Ele estava indo para a Espanha, meu amigo Canté, que está aqui, que é espanhol, né? Conterrâneo dos espanhóis. Então você imagina mais ou menos que ele estava saindo do oeste, ali do mar Mediterrâneo, e indo sentido ao leste. Para isso, onde ele passa, no meio, a gente tem ali Itália, a gente tem Roma. E ali assim ele fala, ele manda essa carta falando para eles. E o que ele quer falar com a gente especificamente? No capítulo 12, ele nos ensina que devemos ter esperança, paciência e perseverança. Essa era a principal mensagem da carta dos Romanos, né? Que ele escrevia especialmente ali. Em particular, eu vou te pedir hoje para você abrir em Romanos, no capítulo 12. Eu gosto muito desse capítulo, um dos versículos chaves desse ministério, Romanos 12, 2. Mas hoje eu quero acompanhar com você o 12 a partir do 12. E a gente vai ler juntinho lá, Romanos 12, versículo 12. E acompanha
acompanha comigo. A versão que eu vou ler pode falar um pouquinho diferente do que está na tua, tem escrito ali para você acompanhar também, mas é uma questão de versão, a história é a mesma escrita aqui, tá? Mesmo que algumas palavrinhas mudem. Romanos 12, do versículo 12 ao 18. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu gosto muito desse texto e a preciosidade dele, mas um versículo em particular que fala com a gente aqui: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esse texto fala muito ao coração da gente, por quê? Porque é você viver algo verdadeiro e simples diante de alguém. Vale a pena a gente chorar com os que choram? Porque se alegrar com os que se alegram, festa todo mundo gosta, né? Não é verdade? Quando alguém está celebrando alguma coisa, todo mundo quer estar perto. A gente vê nos grandes eventos esportivos, quando alguém é campeão de alguma coisa, parece que todo mundo quer estar pertinho e celebrar junto. Às vezes nem conhece, nem sabe o que é, entra no embalo junto como festa. Mas e chorar com os que choram? Será que isso edifica a gente? Será que abençoa a gente? O ser humano por si só, tá? Ele tem uma capacidade tremenda de compreender o que uma pessoa sente. Isso mesmo. Se alguém estiver perto de você e estiver triste, você consegue olhar o semblante triste. E você sabe, aquela pessoa está triste. Quando você olha para alguém que está feliz, você vai olhar e falar, puxa, ela está sorrindo, ela está feliz, ela está pulando ali. Só que olha só, a gente não conhece o coração das pessoas, só Deus conhece o coração. Então, por mais que possamos reconhecer um semblante triste ou um semblante alegre, saber o que verdadeiramente passa no coração, isso é uma coisa que a gente não consegue perceber, a não ser que a gente tenha intimidade suficiente com alguém. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: você já chorou sozinho? Porque quando a gente chora sozinho, parece que a gente está esperando alguém vir abraçar a gente, não é verdade? Fica uma sensação de vazio tão grande no nosso coração. E parece que quando você chora sozinho, principalmente de tristeza, alguma dor, parece que você fica esperando que alguém venha até você. Algumas vezes eu estava chorando sozinho, e eu senti a presença de Deus me abraçando e confortando o meu coração. Mas teve momentos na minha vida, e eu lembro muito difícil quando eu perdi o meu pai. Quando eu me perdi meu pai, eu tive que segurar as pontas ali em casa, meu irmão, minha irmã. Eu tive que ali fazer as coisas que tinha que fazer, providenciar as coisas do velório. Mas meu coração estava apertado, eu queria chorar e parece que não conseguia. Mas eu lembro que alguns irmãos aqui da igreja, mesmo sendo uma cidade longe, foram até lá e estiveram junto comigo. E sabe, eu guardei aquilo no coração. Eu falei, isso é chorar com os que choram. Por mais que não eram eles que tinham perdido alguém, por mais que não era uma dor deles, mas sabe, o fato de imaginar o que é perder alguém, fez com que aqueles homens saíssem daqui e fossem até lá onde eu estava. E eu confesso, quando eu vi eles, eu percebi que foi Deus que levou aqueles homens até aquele lugar. Alguns me deram um abraço, alguns falaram, eu sinto muito, alguns oraram comigo, e aquilo foi tremendo. O ser humano, desde criança, quando um nenê vê outro chorar, o que ele faz? Ele chora. Já percebeu isso? Quando o nenê começa a chorar, todos os outros começam a chorar. Ou seja, a gente tem uma tendência de participar, de imitar, ou talvez de não saber o que está acontecendo, mas sentir junto. Se você é frio o suficiente para não sentir essas coisas, não se importar com a vida de ninguém, então alguma coisa está errado com você. Se você consegue viver a sua vida só da sua forma, talvez você está vivendo um egoísmo muito grande.
E aí eu falo para vocês, minha esposa uma vez, que até citei aqui no sermão já, ela estava me contando sobre algo que Deus tinha falado com ela, que Deus nos dá uma fruta na nossa mão. E isso é uma bênção, isso é o sustento, esse é o pão de cada dia. E quando a gente pega essa fruta e a gente abre, o que ela tem dentro? Sementes. E essas sementes foram feitas para quê? Para a gente plantá-las. E quando a gente planta a semente, que faz? Um novo fruto vai surgir a partir dali. É assim que Deus multiplica as bênçãos na vida da gente. Mas existem pessoas que não se importam com nada. Existem pessoas que fazem o quê? Elas comem a fruta, elas comem a semente e, se puder, comem até os dedos, né? Para não sobrar nada. Só que essas são as pessoas que mais eu vejo reclamar. São essas pessoas que eu mais vejo reclamando que as coisas não dão certo na vida. Aquelas pessoas que, além de comer até as sementes da fruta, comem até o próprio dedo. Você já viu isso? Eu já vi isso. E tenho visto isso. Pessoas que choram, que querem que as outras se compadeçam da dor, mas quando na realidade elas não têm respeito por nada, não têm amor por nada, e não têm carinho por nada. E é interessante isso. Isso chama-se egoísmo. E o egoísmo é muito difícil, porque você só pensa em você mesmo. Olha que interessante, chorar com os que choram vai ajudar você a entender isso mais. Por quê? Uma das coisas que chorar com os que choram faz na nossa vida, ela reconecta a gente com a nossa humanidade. Olha do versículo 12 ao 14. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se você não ora, se você não fala com Deus, talvez você se sinta um Deus. E isso não é bom para a sua vida, eu falo para você. Mas se a gente olhar aqui, ele fala assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O que é a hospitalidade? É cuidar de alguém. Ou seja, doar o que você tem, nem sempre é o recurso financeiro, doar o que você tem, eu digo assim, suas habilidades, seus conhecimentos, muitas vezes a sua alegria, você doa para a vida daquele que está chorando. Então todas as vezes que a gente chora com os que choram, reconectamos com a nossa humanidade que Deus tem, e a gente começa a falar assim, ó: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Olha que interessante, quando você está com raiva de alguém, você consegue falar assim: Senhor, abençoe aquela pessoa. É difícil, você está com raiva, você está com ódio, a pessoa te fez mal. Imagina numa discussão de casal, né? Vocês estão ali brigando, se desentendendo, e você para e fala assim: Senhor, eu estou discutindo com essa pessoa, mas abençoe a vida dela, traz paz ao coração dela. Vai parecer que você está provocando, não vai? Vai parecer que você está tentando incitar uma briga maior. Pois é, toda vez que a gente chora com os que choram, nós nos reconectamos com a nossa humanidade. Toda vez que você se importa com alguém, toda vez que você para chorar com alguém, você fala assim: puxa vida, se eu choro é porque eu sou humano. Olha uma coisa muito importante. A Bíblia mostra para a gente um dos menores versículos, e fala aqui: Jesus chorou. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus era o Deus que se fez carne. Então ele sente fome, ele sente sono, mas ele também chora. Ele chora quando vê o quê? Que seu amigo Lázaro havia morrido. O choro faz parte da nossa vida para que a gente possa demonstrar o quanto humanos nós somos. Não aquele choro fingido, aquele choro que você não está se importando, que você não está ligando para nada, mas aquele de verdade: eu me importo. A sua dificuldade é a minha dificuldade. O que te incomoda é o que me incomoda. Como eu falei, muitas pessoas se aproveitam disso. Tem pessoas que choram para que chame a atenção das pessoas. Tem pessoas que choram para que as pessoas façam o quê? Sintam pena. Mas aí não é verdadeiro. Mas olha só uma coisa: mesmo que você se importar com quem não está chorando verdadeiramente, ainda assim a tua humanidade vai estar falando mais alto. E você vai estar fazendo alguma coisa errada? Não. Quando você se importa com alguém que não se importa com você, o errado está quem não se importa e não você. É uma tarefa difícil, mas a gente precisa
chorar com os que choram. Porque se alegrar com os que se alegram, todo mundo quer. Lembra disso. Fazer festa, todo mundo quer. Chorar com os que choram é se importar. Se você se importa, a sua humanidade vem à tona e você começa a parar e falar assim: Deus tem um propósito na minha vida, Deus quer me usar, Deus quer fazer alguma coisa comigo. Mas olha só, Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Muitas vezes, quando a gente tem um entendimento de uma coisa, eu estava lendo essa semana, né? Princípios da ignorância. O mais ignorante é aquele que sabe uma coisa e diz que sabe muito uma coisa só. Porque provavelmente ele não sabe nada. E ele vai usar como definição da vida o conhecimento que ele tem daquilo. Quando a gente conversa com as pessoas, quando você fala com elas, ou quando você chora com os que choram, você aprende. Quando você tem contato com as pessoas, você não fica preso só no que você sabe. Você começa a olhar para as coisas à sua volta e começa a perceber que, puxa, eu sempre tenho algo para aprender com alguém. Mas aqui fala assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, quando eu vejo alguém, eu falo assim: eu sempre tenho algo para aprender. O que você prefere? Aprender com alguém que está sorrindo ou com alguém que está chorando? É óbvio que a gente quer aprender com quem está sorrindo, não é verdade? É o que a gente mais quer fazer. A gente quer olhar e falar assim: puxa, fulano está feliz, eu também quero ser feliz. Fulano está sorrindo, eu também quero estar sorrindo. Mas será que a gente aprende com alguém que chora? Vamos definir uma coisa aqui: chorar e murmurar são coisas diferentes. Existe aquele que chora, existe o murmurador. Conhece alguém murmurador? Conheço muita gente murmurador. Eu muitas vezes sou o cara que fico murmurando e falo: tá errado, fica quieto, homem, para de reclamar, as coisas estão andando. Isso não é chorar, isso é murmurar, é diferente. Murmurar é você reclamar muitas vezes de uma coisa que não está acontecendo, é simplesmente porque você não gostou daquilo. Quando a gente olha para algo que envolve o choro, a gente deixa de perceber muitas vezes que ali existe experiência. E a gente percebe que o choro vem regado de muita experiência na nossa vida. Lembra? Não é o murmurar, é o chorar. Se alguém chora de dor, a experiência dessa dor é importante para a tua vida. E sabe o que você faz? Você pergunta: o que é que você tem? Por que você chora? O que é que está acontecendo com você? Ou, vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente chora com os que choram, a gente percebe que a nossa humanidade aflora. E somos seres humanos, somos criaturas de Deus. Mas quando a gente chora com os que choram, isso torna a gente mais humilde. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim: está faltando humildade no irmãozinho ali, né? Passa alguém do lado, você fala assim: poxa vida, podia ser mais humilde, né? Ou como a gente brinca quando alguém conquista alguma coisa e fala assim: você já foi mais humildezinho, né? Nós são brincadeiras do dia a dia. Brincar com essa questão não é o problema. O problema é quando você deixa isso tomar conta do seu coração. E aí você começa a olhar as coisas e falar assim: por que fulano está chorando? Não tem nada para chorar aqui. Não tem nada para fazer. Levanta daí. Pare de chorar. Quem já não ouviu isso aí, né? Eu lembro quando eu era criança, às vezes aprontava alguma coisa que a gente queria, a gente sentava no chão e começava a chorar. E meu pai vinha para mim e falava assim: para de chorar, menino. Levanta daí, sai andando. E a gente olhava e falava assim: poxa vida, né? Não deixa nem eu chorar quietinho. Lembra que eu falei? Murmurar não tem aprendizado. Chorar tem experiência. Eu tenho certeza que muitos de vocês já choraram por dores profundas. E essa dor trouxe uma experiência na tua vida. Coisas que você não deve fazer mais. Porque são coisas que fazem a gente chorar. Ou coisas que você deixou passar desapercebido. Coisas que você deveria ter feito e perdeu. E você chora por quê? Porque o tempo passou. Quando a gente chora, os que choram, o princípio de humanidade volta ao nosso coração, mas o princípio de humildade também começa a tomar conta de você. Você se importa.
Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Eu gosto desse texto, porque ele vai falar para a gente, quando ele fala assim, não deixe de se associar com pessoas inferiores. Você fala, nossa, que prepotência desse texto, né? A primeira vez que eu li isso aí, eu falei, nossa, olha, tem um preconceito aqui na Bíblia sobre as pessoas. Não, esse texto trata sobre humildade. E quando você olha para alguém que num primeiro momento você julga inferior, se você não se relacionar, você está sendo orgulhoso. Se você se afastar, você está sendo orgulhoso. Se você olhar para o outro lado e seguir tua vida, você está sendo orgulhoso. Mas se você parar e falar assim, peraí, deixa eu pelo menos trocar uma ideia. Deixa eu entender o que está acontecendo. E aí começa a vir entendimento sobre a tua vida. A gente só aprende quando a gente deixa isso fazer parte da nossa vida. Olha só o que fala em Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Tiago 4,6 fala, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai falar assim, conheço pessoas que não são humildes, conheço pessoas que são soberbas, mas não, esse texto está falando para a gente olhar para a gente, e perceber que a mudança começa de dentro da gente. E perceber que é o nosso passo que tem que ser primeiro. E perceber que muitas vezes tem pessoas que querem nos ajudar para que a gente não chore mais. Mas aí a gente é teimoso, não é? A gente fala, não, peraí, minha teimosia é maior, eu vou tentar fazer do meu jeito, da minha forma. E aí a gente não permite que o agir de Deus, que o mover do Espírito Santo aconteça. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai chorar. E quando você chorar, você vai estar esperando que alguém faça algo por você. Mas olha uma coisa aqui. Romanos 12, 16 a 18. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se. Pulei aqui, perdão só. Não retribuam o mal a ninguém. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você faz o possível para viver em paz com todos? Será que é uma tarefa fácil? Será que é uma das missões que a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila? Vou dar um exemplo para você. Quem é casado aqui, levanta a mão. Bastante gente casada aqui. O que você faz para a tua casa ficar em paz? Os homens vão falar, eu fico quieto. Né? É a primeira resposta dos homens, né? Eu fico quieto. E a mulher vai falar o quê? Eu faço tudo o que ele pede. Mas será que isso vai trazer paz à tua casa? Será que isso realmente vai trazer paz? Para trazer paz à sua casa, você precisa fazer o que é correto. Às vezes você vai precisar falar, e você vai precisar dizer que aquilo ali não está tão certo quanto deveria estar, não está tão encaminhado quando precisava ser, ou que aquilo não está indo para o lugar correto. E isso dói. Eu imagino quando um pai precisa corrigir o teu filho. Eu não sou pai, por isso que eu imagino. Mas eu lembro do meu pai me corrigindo e lembro muitas vezes ele chorando. Porque não era o que ele queria me ver errando de novo. Ele não queria ver eu tropeçando na mesma coisa. E de tantas vezes ele falar, a gente ia lá e tropeçava na mesma coisa. Muitas vezes, aqueles que choram juntos choram pelos nossos erros. Quando você se compadece pelo erro de alguém, você estende a mão. Isso a gente vai entender com uma palavra que é muito bem definida no nosso dicionário, chama altruísmo. Quem conhece a palavra? Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos ou seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam o outro. Lembra que eu falei para você? Tem pessoas que se aproveitam, tem pessoas que choram porque sabe que teu coração é mole, porque sabe que você é bondoso. E ela sabe que assim que ela começar a chorar, alguém vem abraçar. Está errado quem abraça? Não. Está
Está errado quem chora sem motivo? Tá. Está errado quem chora em falsidade? Tá. Mas olha, você se compadecer da dor do próximo e estender a mão para ajudá-lo, não está errado da sua parte. Qual é o problema? Você perceber que esse choro não é verdadeiro. Você entender que é um costume, é um mimo, é um mau hábito. E aí você fala assim, mas a Bíblia fala que eu preciso, sabe, fazer de tudo para viver em paz com todos. Eu preciso me dar melhor com a minha família, com as pessoas à minha volta, com os meus amigos, com o meu trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu caio no choro falso. Se você perceber isso, você vai orar e vai falar, Senhor, me dê sabedoria. Me ensina, Senhor, a não cair nesse tipo de atitude. Porque lembra que eu falei para você? Existe a pessoa que recebe o fruto de Deus e guarda isso no teu coração. E ela fala, muito obrigado, Senhor. Ela come do fruto, ela pega as sementes e ela planta. Quando ela planta, nasce outra planta que vai dar outro fruto. E ela vai poder abençoar outras pessoas através do que Deus abençoou ela. Mas existem pessoas que pegam a fruta que Deus deu e não estão nem aí, estão tão acostumados a ouvir falar de bênção de Deus que não ligam mais para as coisas de Deus. E elas comem do fruto, elas comem da semente, e elas comem até a ponta dos dedos. É assim. Quando a gente encontra alguém dessa forma, que chora dessa forma, eu digo para você, a melhor coisa que você pode fazer na tua vida, você vai estender a tua mão e você vai orar por essa pessoa. Chorar com os que choram é se compadecer. E se compadecer é apresentar a essa pessoa o Deus que você tem. Porque teve dias que você chorou e foi o Espírito Santo que te consolou. Teve dias que a dor era tão grande que não existia palavra na face da terra que pudesse conduzir a tua vida a um momento de paz. Teve dias que você se sentiu enganado, machucado, ferido, que não tem ser humano na face da terra que pudesse confortar o teu coração, a não ser a presença de Deus. Quando a gente encontra alguém que não chora em verdade, estende a tua mão e fala, Senhor, me dá entendimento para lidar com isso. E Senhor, que a tua presença se faça sobre a vida dessa pessoa. Leva embora esse choro que não pertence a ti. Eu já orei assim com uma pessoa e falei, leva embora esse choro que não pertence a ti, Deus. Porque não era um choro de dor, era um choro falso. Mas eu olhei e falei assim, restaura os valores da tua presença, os valores da tua palavra. Esse texto de Romanos eu acho ele muito bonito. Esse dia eu estava até compartilhando ele com o pastor Marcelo. E eu falei assim, puxa vida, chorar com os que choram. Todo mundo quer se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque é bem simples, gente. A gente tem uma tendência muito grande na nossa vida a querer só viver a felicidade. E achar que Deus só está agindo na tua vida se tudo está dando certo. Só que o certo na tua vontade. Imagina se todas as ruas que você andasse nunca fosse contramão. Imagina você dirigindo, você está com pressa, não existisse semáforo, não existisse placa de pare, não existisse uma rua que dissesse que por ali você não pode ir. O que você faria? Você iria reclamar, ia dizer que tem casas naquela rua, que tem árvores, que existem coisas que te atrapalham. Você ia correr mais do que você pode, dar o passo maior que as tuas pernas. E sabe o que você ia fazer no fim? Você ia chorar. Como ser humano, a gente precisa entender que nós somos a criatura de Deus, Ele é o Criador, então a humanidade precisa fazer parte do teu coração. A gente precisa olhar e entender que esse Deus é muito poderoso, mas sabe, se a gente não tiver humildade no coração para entender a vontade dEle na nossa vida, entender os sims de Deus, entender os não de Deus, você vai chorar muito mais do que você pensa. Mas se você parar e falar assim, puxa vida, Deus, eu não me compadeço mais com o choro das pessoas. Lembre,
Deus se compadece com o teu choro. E não tem um momento em oração que você não busque a presença dEle, que Ele não vai ouvir tua voz e que Ele não vai falar com você. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor. E o que eu te peço, Senhor, nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nessa noite especial, Senhor, eu te peço que o nosso coração, ó Pai, possa se encher cada vez mais com a Tua presença. Que possamos entender que somos humanos e somos falhos, mas possamos entender que precisamos de Ti, ó Pai. Sem Ti somos soberbos, somos arrogantes. Sem Ti machucamos as pessoas que amamos. Sem Ti, ó Pai, fazemos coisas que nos fazem chorar, Senhor. O que eu te peço, Senhor, é que a Tua mão preciosa e poderosa toque sobre nós agora. Que possamos ter entendimento sobre aquilo que choramos que não faz sentido algum. Que possamos ter entendimento sobre aqueles, ó Pai, que choram ao nosso lado e muitas vezes deixamos passar desapercebido. Porque, Deus, a nossa tendência é apenas querer se alegrar com os que se alegram, Senhor. O que eu te peço aqui, Senhor, é que a Tua palavra diz que precisamos aprender a fazer isso, ó Pai. Precisamos chorar com aqueles, Senhor, que sentem a dor, ó Pai. Mas quando nos alegrarmos com aqueles que se alegram, seja algo verdadeiro, seja algo precioso, seja algo que seja o nosso coração celebrando, de ver aquele irmão que chorava, agora seguindo feliz. Mas principalmente, ó Pai, de poder se alegrar, de lembrar das coisas que nós chorávamos, ó Pai. E a Tua presença na nossa vida trouxe paz. A Tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Que possamos entender que a alegria vem porque o Senhor existe na nossa vida e dependemos de Ti, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.